Membresia saudável. Estamos fazendo esse curso, esse nivelamento, lembrando que novos membros passam por esse curso e como foi há pouco tempo aí adotado pela igreja, nós estamos fazendo em sequência aí desde o primeiro tópico até o 8º tópico, este curso, esse nivelamento em EBD. E hoje chegamos ao 7º, parte B. Lembrando que na última aula, no último domingo, nós tivemos o tópico A sobre culto. E nós atravessamos este conceito e aplicação. Conceito: a igreja se reúne no dia do Senhor para glorificar a Deus, edificar os santos e evangelizar o mundo. Então a igreja se reúne. O que é ser igreja? É se reunir, faz parte da essência do que é a igreja. No dia do Senhor, sim, Apocalipse 1:10, ainda existe um dia do Senhor. Ainda existe um dia do Senhor. E, para glorificar a Deus, nós temos uma oferta a ser feita aos céus, ou seja, verticalmente, mas também temos compromissos horizontais. Edificar os santos e evangelizar o mundo. É isto que proclamamos ao nos reunir. Este é o culto. Então, a aplicação disso é uma igreja que valoriza o culto dominical. Precisamos entender, precisamos zelar por ele, precisamos que ele expresse as Escrituras, precisamos proclamar Cristo uns aos outros, edificando, evangelizando, mas adorando e glorificando o nosso Deus. E, partindo aí, nesse tópico de cultos e ordenanças, para o ponto de ordenanças, o conceito de hoje, o batismo e a ceia são sinais visíveis da graça invisível. Então, o batismo e a ceia são sinais visíveis da graça invisível. Bom, porque sinais, e vamos entender isso, todas essas terminologias, só lembrando, todo este curso de membresia não foi redigido por nós, mas foi corrigido por nós, ou adaptado por nós. Qual é a origem deste curso de membresia? Há alguém, além do David e Laura, faz ideia? Eu citei uma vez para os irmãos, e é óbvio que os irmãos não vão gravar isso, mas é da Igreja Batista da Graça. De onde? São José dos Campos, que nos enviou ontem 2 pastores de lá, Daniel Gardner e Marcílio Lara. Na minha cabeça sempre vem Marcílio Dias por causa da cidade. Foi muito difícil manter Marcílio Lara, tá? Então, é este documento que foi revisto, editado, e várias edições assim para refletir não só a fé da igreja, mas o contexto da igreja, com essas edições, inclusive as últimas que nós temos impressa ainda tem edições posteriores para adequar, tratam aqui, neste 7º ponto, neste 2º tópico, sobre sinais, sobre coisas que nós podemos ver, visualizar. A fé cristã é uma fé com poucos elementos visíveis em sua ritualística. Então, o que nós temos de visível são os nossos irmãos e as ordenanças que Deus nos deu. Estes são os sinais, os frutos desses irmãos e, em culto, as ordenanças. Já apontando aqui para a mesa, mas também apontando ali, para quem não conhece, atrás ali da lona de projeção tem o batistério, para quem não ouviu ainda. Então, estes sinais são aspectos visíveis daquilo que na nossa fé é invisível. A nossa fé é repleta de coisas invisíveis. Essa é a natureza do nosso Deus. É um Deus invisível, só que ele se manifestou visível em Cristo, tangível em Cristo, em Jesus Cristo. Sabendo então que a nossa fé precisa ser fundamentada numa adoração a aquilo que não vemos, Deus, ainda conhecendo-nos e em sua sabedoria,
nos organizou sinais, nos legou sinais em ordenanças para vermos a palavra de Deus também sendo cumprida entre nós. Então, no Antigo Testamento, nós temos também alguns sinais. Por exemplo, o arco celeste, que lembrava a sua promessa de não inundar o mundo. Então, para quem lembra da história, para quem lembra da arca de Noé, e lembra-se de que após destruir, então, basicamente toda a vida, salvo aquilo que estava protegido dentro da arca, Deus fez uma aliança com Noé, dizendo que não mais destruiria a vida aqui nessa terra através de uma inundação. Não quer dizer que não haverá uma punição e destruição finais da vida aqui na terra, na consumação, mas em inundação. E colocou uma aliança através do arco que chamamos de arco-íris. Então, este seria um sinal visível de uma promessa de um Deus invisível, uma promessa que nós só vemos materializada na realidade, ainda não tivemos nenhuma destruição de inundação, mas numa lembrança que é o sinal. O sinal é o arco-íris. Então, são sinais. Outro sinal, por exemplo, a circuncisão. A circuncisão para o israelita era um sinal, definição de quem é e quem não é do povo. Então, todo homem deveria ser circuncidado para mostrar um sinal de que era pertencente ao povo de Deus, a Israel. Era um sinal. Então, nesse sentido, estes sinais apelam para mensagens muito grandes e fortes, e são lembranças, aspectos visíveis dessas tantas coisas invisíveis. Jesus, então, nos deu estes sinais à igreja, 2 deles, batismo e ceia. Então, batismo em Mateus 28, de 18 a 20, Mateus 28, de 18 a 20. Algum irmão aí em voz de trovão, faça a leitura destes 3 versos. Amém. Então, ir, pregar, batizar e ensinar. Então, associado à pregação, associado ao ensino, batizar. Então, tem um elemento aqui que difere muito em sinal visível, o batismo. Tudo isso sob a alegação da autoridade de Cristo. Toda a autoridade foi dada a Ele. Por isso, portanto, batizem. Preguem, batizem, ensinem. E a ceia, Mateus 26, de 26 a 30, 5 versículos, acho que eu mesmo vou ler, para não cansar-vos de ler. Então, Mateus 26 a 30, que diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu, e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo, convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, estes 2, batismo e ceia, instituições do próprio Cristo aos seus discípulos e estendidas a nós
pelos discípulos, ainda com maior riqueza aqui de informações, como o próprio Cristo havia já informado. Então, nós temos aqui sinais visíveis de uma graça invisível. Simbolizam a nossa participação na graça salvadora que há em Cristo. Então, o que eles mostram? O que eles evidenciam? Vamos lá. Através deles, 4 tópicos aqui. Primeiro, Deus nos nutre. Nós somos nutridos através das ordenanças. Nós somos nutridos por Deus através delas. Então, assim como na pregação, Cristo nos é oferecido, e nele os tesouros e as promessas da graça estão permeando. Lembra, nós falamos sobre isso, precisam estar batismo e ceia inundados da palavra, porque nós estamos pela palavra vendo Cristo sendo oferecido a nós, e a sua graça intrínseca a essa mensagem que anunciamos. Então nós somos nutridos e afirmados espiritualmente, confirmados espiritualmente, ao participarmos da fé. Então, são entendidos assim por igrejas reformadas como meios de graça, penhores. Porém, obviamente, sem a fé, não havendo fé, não tem proveito algum. As águas ali não são mais santas que outras, e na hora que descemos alguém a essas águas, eles são superdotados de superpoderes. Não. O pão e o vinho aqui compartilhados não são em substância especial. Não são. Mas, pela fé, e somente pela fé, somos neles nutridos em Cristo. Em Cristo. Além disso, também, através deles, nós falamos a Deus. É uma confissão a Deus, é uma fala que a igreja faz, que o participante faz a Deus. Juramos seguir lealmente o Rei. São juramentos e renovações desses juramentos. Nós fazemos isso de forma coletiva, nunca individual, nenhum deles é possível ser individual, em comunhão com a igreja. E nesse sentido, nós também falamos uns com os outros. Então, as ordenanças demarcam a entrada. Então, o batismo é a entrada. E a ceia, a renovação. Entrada e renovação da aliança com Cristo e com o povo. Necessariamente com Cristo, necessariamente com o povo. Vertical e horizontal. Então, afirmamos e encorajamos uns aos outros como um só corpo em Cristo. Então entenda o quanto o batismo e a ceia são importantes nesse aspecto de falarmos também uns aos outros. Mas falamos ao mundo. Também, muito parecido com o aspecto todo do culto que falamos, também falamos ao mundo, também anunciamos. O nosso batismo anuncia ao mundo, a nossa ceia anuncia ao mundo. Proclamamos a morte e a ressurreição de Cristo. Então, transformando uma mensagem de antecipação, mostrando para eles algo que vai acontecer no futuro, antecipando então a todos a sua volta. Sendo assim, cada um deles de uma forma mais, agora, específica. Mas até o momento, algum comentário? Ou pergunta? Ou questionamento? Quais palavras eu uso mais? Judite? Só esperar o microfone. Muito obrigado. Obrigada. Qual é o sinal que o arco-íris revela para nós? É que não vai haver inundação? Exatamente e somente isso. De que Deus não há de destruir toda a vida da terra novamente com uma inundação. Então, não quer dizer que ninguém vai morrer afogado, tá? Mas que toda a vida não seria destruída ali por uma inundação novamente por Deus. Ou seja, não haveria um dilúvio com esse mesmo propósito.
Não haveria. Tá bom, Então, obrigada. é isso. Apenas isso. Com inúmeras lições dentro, numa exposição devida, podemos ver. Mas a mensagem do arco-íris como sinal é somente essa mesmo. Mais alguma pergunta ou complemento? Contribuição? Caio? Só destacar a bondade do próprio Deus em fazer sinais visíveis para que a gente perceba, né, a nossa limitação humana e a nossa incapacidade de sequer compreender o próprio Deus necessita, como foi falado na conferência também, que Ele desenhe para a gente, né, seja com um símbolo no céu, seja com sinais aqui dentro da própria igreja que nos lembrem o que esse Deus fez por nós, quem Ele é e quem nós somos. Então, gratidão a Deus, porque nós somos ínfimos e precisamos que Ele desenhe para que a gente se lembre de quem Ele é. Sim. Então, é interessante até se olharmos para um lado mais costumeiro, quanto a gente olha para o arco-íris e não tem um que não se deslumbra. É muito difícil, tem que estar muito estressado o trabalho para você passar reto de um arco-íris e nem olhar assim, dar aquele ânimo. Deus, então, fez um sinal maravilhoso. Da mesma forma, se a gente pensar, obviamente não é um sinal público, graças a Deus, mas a circuncisão também era. Não é um sinal público, mas para o próprio homem israelita, aquilo marca. Então, olhar para aquilo que foi feito é entender-se ali de uma forma significativa marcado. Então, são formas de Deus nos lembrar. Deus tem total consciência que nós não somos todos aqui apenas espírito. E nesse sentido, a Bíblia também é inundada de formas que Deus coloca para lidar com isso. E disciplinas, inclusive, para nós disciplinarmos o nosso corpo e, como Paulo diz, espancarmos também o nosso corpo contra o pecado. Então, esses sinais, sim, como o Caio nos ajuda aqui, são muito importantes, porque Deus, em sua sabedoria, os definiu, nos mostrou e nos ordenou. Então, Ele cuida de nós até nisso. Alguém mais? E sinta-se à vontade sempre, tá? Para falar ou interromper a qualquer momento. O sinal do arco-íris, no dito popular, é sinal que a chuva vai cessar? Pelas Escrituras, ele tem um sinal simplesmente de não destruição. Não destruição por meio de inundação. Agora, tem outras coisas que podemos deduzir até cientificamente, porque ele é uma dentro da física, eu não sou um especialista nesse sentido de ótica, mas ele mostra aquele relacionamento de ótica, meio de água e luz, né? Alguma coisa assim, não sei nem se é necessário a água em si, mas ele tem uma mensagem aí por trás que, obviamente, pelo próprio Deus. Só que não podemos também criar teologias pela ciência por trás da ótica do arco-íris, mas ter a segurança das Escrituras naquilo que é uma lembrança. É uma lembrança e deve ser uma lembrança alegre daquilo que ela representa. Da mesma forma, recebamos alegremente batismo e ceia como lembranças do que representam. Batismo, vamos lá para a Confissão de Fé de Londres, de 1689, Confissão Batista. Resumindo aí no slide, mas eu vou ler aqui um trecho. O batismo é uma ordenança do Novo Testamento, instituída por Jesus Cristo, para ser, para a pessoa batizada, um sinal de sua comunhão com Cristo, na sua morte e ressurreição, de sua união com Ele, da remissão dos pecados, da consagração da pessoa a Deus, através de Jesus Cristo, para viver e andar em novidade de vida. Então, tudo isso
Confissão de Fé Batista, lá no artigo 29, lá no primeiro tópico, vai falar. Então, é uma ordenança para ser sinal. Sinal do quê? O que sinaliza? É uma bandeira. Ela sinaliza o quê? Comunhão com Cristo, que estamos unidos a Ele, em morte e em ressurreição. Remissão de pecados, uma limpeza e purificação, consagração a Deus em novidade de vida. Tudo isso deve ser representado. Por quê? Porque tudo isso é realidade, verdade em nós, através de Cristo. Uma verdade não visível, mas que se manifesta de forma visível. E este é um sinal para nos lembrar da graça invisível. Então, se nós olharmos para as graças interiores que estão vinculadas a isso, e que esse sinal deve nos lembrar, é disso daqui que nós devemos lembrar. Primeiro, graças interiores aí. A fé em Cristo. A nossa fé em Cristo deve ser rememorada através do batismo. É uma declaração pública. Vejam, vamos ler. Romanos 6, de 1 a 5. Romanos 6, de 1 a 5. Agora tem bastante leitura. Romanos 6, de 1 a 5. Eu estou procurando, mas eu já tinha separado aqui, está aqui na minha frente. Vou economizar tempo de vocês. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. É por isso que a gente não tem medo de caveira, tá? A morte não nos assusta mais, tá? A morte não nos assusta. Então, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Olha o que nós estamos anunciando através de um sinal. Não podemos, obviamente, naquilo que for exaustivo do sinal, começar a criar teologias. Mas as teologias existentes nós podemos aplicar naquilo que é o sinal, pela sabedoria de Deus. Por isso nós, e batistas, olha os batistas, nós descemos a pessoa e a subimos das águas. Tal como a palavra batismo, que significa mergulho, naturalmente professa. Então, nós estamos unidos na morte, descemos. Nós estamos unidos na ressurreição. Surgimos de novo pós-lavagem. Pós-lavagem. Olha tudo que nós estamos proclamando com isso. É a fé em Cristo sendo proclamada. Também Atos 22, 16. Alguém pode ler? Atos 22, 16. Então, é uma profissão pública. Isso daqui é Ananias dando bronca em Paulo. Antes estava tremendo as pernas. Aí, na hora, falando a palavra de Deus, a gente é ousado, né? E ele falando com Paulo. E Paulo depois contando esse testemunho público. E agora, por que te demoras? Está esperando o quê? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invoca o nome. Isso é algo público a ser declarado. Pastor, Sim. se a pessoa morrer, é o crente, e não deu tempo de batizar, é a mesma coisa? Sem o sinal é possível a graça interna? Sim. Não é o sinal em si. É importantíssimo o sinal. Mas o que salva é o que acontece interno. Vide, aí é clássico, todo mundo já pensou, ladrão da cruz. Não teve tempo. E olha, piada, só uma piada, tá? Se tem um irmão presbiteriano aqui, só uma piada. Eles poderiam ter jogado uma aguinha lá, mas como não era possível mergulhar, não batizaram. Tá vendo? Tá vendo? Então, sim, é importante. Não desprezem isso, é importante. Só que ele é sinal. A graça interior é o fundamento,
é o importante, é a natureza do que nós sinalizamos. Vamos lá. Para além disso, também a nossa união com Cristo, também evidenciada lá, Gálatas 3:27. Alguém pode ler Gálatas 3:27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo vos revestistes. Batizados em Cristo, vestidos de Cristo. Ou seja, olha a união que agora, quando você chegar aos céus, se olhasse para você nas suas vestes, a sua justiça, quem você é, a sua essência adâmica, mas na hora apertava o botão, abria lá, já ia embora. Não, mas você chega aos céus com o aspecto de Cristo. Por quê? Revestido, unido. Só Cristo é o único homem com direito a acesso aos céus. E nós acessaremos, porque fomos revestidos dele. Então, a nossa união com Cristo está demonstrada também ali no batismo. Também a nossa união em morte e ressurreição para andarmos na ressurreição, nessa nova vida. Então, uma transformação. Vamos adicionar aqui Colossenses 2, 12 e 13. Alguém pode ler Colossenses 2, 12 e 13. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Então, mais um verso para mostrar isso. Tem algo que este sinal está falando, anunciando e precisa ser lembrado. A pessoa está anunciando novidade de vida, união, também na morte e novidade de vida. Além disso, a remissão e lavagem dos pecados. Então, Atos 2:38. Atos 2:38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, olha qual é o aspecto anunciado no sinal: remissão de pecados, lavagem, é o que simboliza ali. Precisamos também nascer da água. O que isso simboliza? Lavagem, purificação. Então, isso está sendo anunciado também. Ou em Efésios 5:26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água e pela palavra. Lavagem da água pela palavra. Hebreus 10:22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, lavado o corpo com água pura. Além disso, o recebimento do Espírito está sendo simbolizado, sinalizado. É um sinal. O batismo não quer garantir que o batismo garante que venha o Espírito. Não, ele sinaliza. A pessoa está anunciando publicamente o recebimento do Espírito Santo. 1 Coríntios 12:13. 1 aos Coríntios 12:13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber em um só Espírito. Então, essa união no batismo mostra uma união de quem recebeu o Espírito, não aguardando depois o receber do Espírito ou, de alguma forma, vinculando o ato a receber, mas é um anúncio de uma coisa passada. Quando nós estudamos isso na confissão, o David disse isso. É um anúncio de algo que deve ter acontecido, e nós estamos aqui vendo que o Espírito Santo desceu naquela pessoa. Não temos a certeza. Podemos ter evidências, mas pessoas podem forjar evidências, como nós falamos na primeira
primeiro encontro aqui, primeiro sermão, pode ser uma casca. Às vezes podemos ser enganados, nós somos falhos, podemos ser enganados. Então, nós anunciamos algo que deve ter acontecido, o Espírito Santo. E em nós. E a entrada no povo da aliança. Última coisa anunciada, a entrada no povo da aliança, que em 1 Coríntios 12, 13 também, né? Tito 3, 5, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Essa é a regeneração que há no Espírito. Eu pulei a regeneração do Espírito, né? A regeneração, não só o recebimento, mas a regeneração. E, por último, a entrada no povo da aliança, com o versículo que nós já lemos em 1 Coríntios 12, 13. Bom, então, que fique evidente, por que somos batistas? Nós temos plena comunhão, e mostramos isso nesses últimos dias, com nossos irmãos presbiterianos. Mas continuamos batistas. Então, acreditamos que somente os que de fato professam arrependimento para com Deus, fé e obediência ao Senhor Jesus podem ser batizados. Nós acreditamos no credo batismo. Nós acreditamos que deve ser batizado aquele que manifesta o arrependimento, professa ele, fé e obediência. Mas ancorados pela palavra, não é porque a gente acha, não. Vamos lá. Marcos 16, 16. Alguém pode ler? Quem crer e for batizado, para nós interessa a ordem. Crer, batizado. Então não acreditamos que seja coincidência. Crer e for batizado. Atos 2, 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, nós temos ali, primeiro, o aceite à palavra. Então, vemos a regeneração, é impossível o homem adâmico aceitar a palavra de Deus. Então, nós sabemos disso, 1 Coríntios 2 vai nos deixar claro isso, de que, primeiramente, há um nascer de novo, e aí aceitar a palavra. Então, visível, aceitou a palavra, então vamos para o sinal, batizados. Então, aceitaram, foram batizados. E depois acrescidos, como nós falamos no caso de membresia. E Atos Atos 8, 12. Atos 8, 12. Então, é só quando deram crédito a Felipe, ou seja, ao Evangelho, creram no Evangelho, aí ia sendo batizado. É isso que simplesmente seguimos isso que a palavra diz, e ainda diz mais. Vamos lá para Atos 8, 36 e 37, mesmo capítulo, versículos à frente, já voltando a Felipe. 36 e 37. Então, é lícito se crês. Bom, Atos 18, 8. Atos 18, 8. Último aqui. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo
Realmente você acha que é coincidência? Não, não é. Então, ouviam, criam, eram batizados. Em todos eles, essa ordem, nós seguimos essa ordem. Por isso, batistas. Então, apesar de, e sem problema, acreditarmos como as demais denominações, isso nos une, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, em nome da Trindade. Só que nós afirmamos, e não precisamos ter nenhuma ressalva ou vergonha disso, que para devida e melhor administração é necessária a imersão. Não é única forma correta, entendemos. Sabemos que haverá momentos em que não será possível isso. Sei lá, alguém evangelizado, pronto para ser morto, lá na cadeia, e só tem um copinho d'água. Falamos disso já. Batize. Mas a melhor administração tendo essa possibilidade de imersão. Então é a melhor administração, seguimos essa ideia. Então, por que imersão também? Vamos lá. Mateus 3,16. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo, como pomba, vindo sobre ele. Agora vamos lá, com alegria. Qual batismo se parece mais com o batismo de Jesus? Olha isso, batizado Jesus, saiu logo da água. Olha que alegria, tem que ser alegre isso. O nosso zelo não é um capricho qualquer, não é um distintivo tolo. É uma alegria fazermos o mais parecido com o batismo de Jesus. Entendemos e professamos que é a melhor forma de batizarmos. Então, João 3, 23. João 3, 23. Alguém? Óbvio, aqui cabe o argumento, mas o batismo de João não é o da nova aliança. Concordamos, mas estava sendo instituído, João estava pronunciando, João batizou Jesus, e o sentido da palavra batismo já apela para a prática de João Batista, em que? Imergir, mergulhar. Bom, sendo assim, vamos passar para a ceia. Não terá tantos versículos assim para ler, por isso será cabível terminarmos ainda no horário. Então, ceia instituída por Jesus na noite em que foi traído, para ser observada nas igrejas. Então, a ceia do Senhor foi instituída por ele, pelo Senhor, não por nós, na mesma noite em que foi traído, para ser observada nas igrejas até o fim do mundo. Nós citamos isso, tem um prazo. A ceia tem prazo, tem data marcada para terminar. A consumação. A fim de lembrar perpetuamente e ser um testemunho do sacrifício de sua morte. Para confirmar os crentes na fé e em todos os benefícios dela decorrentes, para promover a nutrição espiritual e crescimento deles em Cristo, para encorajar o maior engajamento deles em todos os seus deveres para com Cristo, e para ser um elo e um penhor na comunhão com Ele e de uns com os outros. Então, tudo isso é lembrar, testemunhar morte. Então, nós anunciamos isso. Confirmar crentes na fé e seus benefícios. Promover nutrição espiritual e crescimento. Encorajar engajamento. Ser elo e penhor de comunhão entre irmãos. Tudo isso anunciado na ceia. Nós podemos ler também 1 aos Coríntios 11, 23 a 26, mas também versículos 16, 17, 21, todos aqueles que nós costumamos ler e ainda mais, para entendermos o que é a ceia. Mas vamos ler apenas 1 Coríntios 11, 23 a 26. Você viu como escureceu, né? O pessoal está até espantado aí.
deu uma escurecida. Haverá chuva, talvez? Talvez. Vento. Então, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Então, foca nesse versículo, 1 Coríntios 11, 26. Todas as vezes que comemos e bebemos, anunciamos a morte do Senhor, até que ele venha. Então, as graças interiores. União e comunhão com Cristo. União e comunhão com Cristo. Isso ali em 1 Coríntios 10, 16 e 17, que diz: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é o da comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão de Cristo, do corpo de Cristo. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Isso dá a entender, por isso que nós abençoamos isso com oração, Deus abençoa, e nós partimos para todos, porque somos um só pão, e estamos representando isso, uma unidade. Bom, também, nutrição espiritual. João 6,55, que diz: pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Nutrição espiritual do corpo e do sangue de Cristo. Inclusive, tenho testemunhas ali, principalmente Dave, principalmente, de onde eu tirei isso? Dave não estava, Dave estava em aula no Martin Butzer. Laura talvez então tenha ouvido. Ontem, com os pastores, estávamos discutindo sobre isso. Lá na igreja do Marcílio, pastor Marcílio, ele é da igreja mãe também, a Batista da Graça, mas ele está em plantação, então ele está com uma igreja que já está com data marcada para a emancipação, se tornar uma igreja separada, independente. Então, nessa igreja, eles estão ceando todos os domingos. A ceia é todo culto é ceia. Já viram alguma igreja com essa prática? Não vale a católica. Já viram? Já? Então, igrejas com essa prática. E ele falou, qual é o argumento para não fazer todo culto? Eu sorri assim, bem amarelo para ele, argumento contra, não tem. Não tem argumento para não fazer. E aí ele falou sobre se é nutrição, e nós cremos isso, se isso nutre espiritualmente, por que não fazemos? Por que tantos cristãos tardam em fazer todos os cultos? Ele falou assim, as desculpas geralmente são, toma tempo de culto, como se não fosse culto, ou dá trabalho fazer todo culto. Então, assim, nenhuma desculpa, nenhuma justificativa bíblica, mas só contextual. Então, achei interessante, e aí me enviaram, inclusive, um artigo para ler sobre isso. É interessante, e os irmãos considerem isso em vossos corações. Considerem isso em vossos corações. Como nós já vimos, reformas na nossa igreja partem de estudo bíblico, e somente estudo bíblico. Então, comecem a pensar nisso, talvez, se for ou não for desejo da igreja, mediante as Escrituras, nós reformamos, nós fazemos, nós seguimos, mas fica a ideia. Então, participação da nova aliança e suas bênçãos. Essa participação da nova aliança e suas bênçãos, ali em Mateus 26, 28, que nós já lemos com Jesus anunciando, sangue da nova aliança. A união e comunhão da igreja, conforme 1 Coríntios, e nós já lemos, mantendo e o discernir o corpo sendo importante, mas também o anúncio da morte
da ressurreição e da volta. Principalmente em 1 Coríntios 11, 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Ou seja, nós anunciamos a morte, mas olhamos para a volta, para a vinda dEle, ou seja, Ele está vivo. A ceia anuncia isso, anunciamos a morte pela importância, mas olhamos para a vinda. Então, lembrem-se, são símbolos, sinais, elementos simbólicos, não se tornam fisicamente corpo e sangue de Cristo. Jesus está presente não de forma carnal, mas espiritual. De igual modo, simbolizam de uma vez por todas a morte na cruz, como diz Hebreus 9, 26, de uma vez por todas. Não realizam qualquer sacrifício, nós não repetimos ou realizamos qualquer sacrifício ao partir o pão, não. São sinais, são elementos simbólicos. Os benefícios da salvação que são aplicados aos crentes, enquanto pela fé se alimentam espiritualmente de Cristo. Se você realmente se alimenta espiritualmente de Cristo, então aquele sinal tem esse sentido dado por Deus e o alimenta espiritualmente. Então quem deve participar? Quem está identificado com Cristo. A quem essas verdades espirituais são pronunciadas, anunciadas, proclamadas, verdadeiras. Reconhece-se parte do corpo, por isso é importante discernir o corpo, pelo batismo e comunhão com a igreja. Aplicação, então, disso. Aplicação. Uma igreja demarcada e nutrida por Cristo. Uma igreja demarcada e nutrida por Cristo. Então, no batismo, quando há um batismo aqui em nossa igreja, junto com o ministro que vai lá e desce as águas, nós testemunhamos, nós corroboramos, ou seja, assinamos embaixo, de que o batizado é um cristão. Professo, dentro da nossa possibilidade de análise. E então parte do nosso corpo a ser cuidado. Não estamos falando que ele está perfeito ali, não vai errar mais. Não, de forma alguma, isso não é cristianismo. Mas que ele, a partir dali, é parte, vocês anunciam, ele é parte do corpo. Além disso, somos encorajados ao lembrar do nosso próprio batismo. Somos encorajados, eu passei por isso. Ele está em algo que eu já estive também. Nós somos encorajados a lembrar do nosso batismo, do nosso juramento de lealdade a Cristo e à igreja. Por fim, devemos aproveitar a oportunidade para convidarmos e evangelizarmos amigos e familiares. Então, é uma forma também de culto e de pronunciar, proclamar o evangelho. A ceia, então, nela, cada um deve examinar a si mesmo, para ver se não está participando sem discernir o corpo. Ou seja, se não está tomando a ceia, mas ao mesmo tempo desprezando o sacrifício desse corpo. Desprezando o corpo de Cristo, o povo de Cristo também. Então, lembrem-se disso, todos esses aspectos, a lei, o resumo da lei é amar a Deus e amar ao próximo. Tudo está alicerçado nessas duas vertentes, a Deus e ao próximo. Então nós precisamos entender isso. Não despreze o corpo. Então olhe para Deus, o corpo de Cristo que foi sacrificado por nós. Não despreze o sacrifício. Mas também o corpo, este é o corpo de Cristo. Não despreze os irmãos, entenda, você precisa discernir o que é a fé e o corpo da fé. Isso é não desprezar o corpo na ceia. Então, se você pecou contra algum irmão, ou se ele pecou contra você, o que você vai buscar antes da ceia? Antes da ceia? Se reconciliar. Mas chegou ali, no momento da ceia, não houve possibilidade de reconciliação, só lembrou você, tem graves problemas de lembrança, mas Deus quebrou esse coração de pedra e fez você lembrar no momento da ceia, você se compromete em buscá-lo depois, em se reconciliar depois. Não dividamos o corpo.
Nós não vamos causar rupturas no corpo. Então, e se a pessoa estiver em pecado, é momento de se arrepender. Todos nós pecamos. É um momento de relembrar do quanto é necessário permanecer sempre em arrependimento e apropriar-se com fé do sacrifício. Quando você tem a clareza do seu pecado, por mais que você esteja lutando contra ele, isso é ser cristão, você se apropria daquele sinal com mais prazer, com mais alegria, porque você se apropria da graça do sacrifício. Só tem um caso que é não coma. Só tem um caso que é não coma. Se o seu coração está cheio de pecado, de mágoa, sem arrependimento, e você não se arrepende, não coma e não beba juízo para si, como diz 1 Coríntios. Só que esse é um alerta dos mais graves possíveis. Por quê? Deixar de participar é um aviso grande, claro, nítido e terrível do quê? De você estar separado de Cristo. De você estar separado de Cristo. De você estar separado do povo de Cristo. Eu não comer a ceia é a maior mensagem. Fuja da ira. Fuja da ira. É rever toda a minha fé, se há fé no coração, e fugir para Cristo. Então, se for o caso de alguém aqui, busque auxílio pastoral urgente por sua vida, por sua eternidade. Não participar da ceia não é algo trivial, não é algo comum, é algo da maior severidade. Busque auxílio pastoral urgentemente. Perguntas ou considerações aí, para motivarmos uns aos outros nestes sinais, encerrando já, caminhando para o encerramento. Todo mundo com fome, preparar o almoço do domingo. Então, vamos ler. Conceito e aplicação para ficar em nossos corações. Conceito, leiamos, é uma só voz. O batismo e a ceia são sinais visíveis da graça invisível. Que isso fique, sinal visível da graça invisível. A chuva agora é visível, tá? Sairão daqui molhados. Mas a aplicação demarcada e nutrida por Cristo. Que sejamos nítidos na nossa fé, demarcados por sinais visíveis e nutridos por esses sinais. Que cheios da palavra e do Espírito esses sinais nos alimentem. Vamos nos colocar de pé para orar?